Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do SavaCast. Hoje vamos receber uma convidada especial, a Head de Investimentos da Vitacom, Ellen Schaff. Ellen, muito obrigada por ter tirado um tempinho para estar aqui com a gente, compartilhar suas experiências. Um prazer, Ianca. Estou à disposição. Espero que a gente possa trocar uma ideia bem bacana aí. Ellen, começa contando para a gente um pouquinho das suas experiências até chegar na Vitacom de fato, que já tem 8 anos que você está na companhia, né? Exatamente. Nossa, muita coisa. Tem. Vamos tentar resumir. Comecei a minha carreira bem jovem, tive uma oportunidade de morar fora, bem jovem, fazer segundo grau fora do Brasil. E depois que eu voltei, enfim, fui cursar faculdade de jornalismo, que era algo que eu sempre gostei, a parte de comunicação. Só que no meio do caminho, nesse meio tempo, eu dava aulas de idiomas também para pagar as contas, né? Quando a gente está ali Jovem. com seus 18, 19 anos. E um aluno meu, na época, ele era comissário de bordo da Gol, bem na época da transição, que eles estavam fazendo a junção ali com a Varig. E numa conversa super informal, um dia ele falou: Ellen, você nunca pensou em trabalhar na aviação? Porque você tem altura, fala várias línguas, pode ser um mercado que você se dê bem. E eu falei: imagina, eu tô aqui focada na minha faculdade de comunicação, é o que eu pretendo exercer. E acabou que a Emirates, na época, foi fazer uma seleção em Floripa, eu morava no Sul, e acabou dando certo. Então, com 20 anos, eu literalmente tranquei a faculdade, né? Peguei uma malinha e fui para Dubai. Nessa época não tinha o que fazer aquele curso preparatório? Eu cheguei a fazer em Floripa, mas para fora você não precisa necessariamente. Você precisa falar fluente e é isso. E foi assim. Então, do dia para a noite, recomecei toda a minha vida lá. Fiquei 3 anos trabalhando nesse segmento. Foi algo bem bacana. Eu não me imaginava fazendo carreira, efetivamente, mas para ter a experiência, né? Acho que eu consegui dar um pulinho aí em vários países. São mais de 70 já, né? Mais de 70. Então, é uma experiência que a gente acaba trazendo para a vida, não tem como dizer que não, né? Sim. Toda a cultura, toda a questão que você é pautado ali diariamente em relação à, né, diversidade, efetivamente, de povos, culturas. Então, isso foi bem gratificante. Ellen, você já foi aeromoça, teve essa transição também como jornalista em grandes emissoras, tanto na Globo, SBT. Me conta como que foi essa transição. Você ficou 3 anos como aeromoça em Dubai? Isso. Então, na verdade, foi um capítulo à parte, eu diria, né? Eu tranquei a faculdade e fiz essa mudança de país. E depois de ficar 3 anos lá, viajei muito, foi super legal, mas entendi que talvez não fazia sentido para mim seguir efetivamente numa carreira nessa área. Acabei voltando para o Brasil, retomando os meus estudos na área de jornalismo. E tive uma primeira oportunidade, eu morava em Curitiba nessa época. Comecei do zero, assim, como trainee, estagiária, e fui crescendo até chegar na apresentação, como repórter e apresentadora, na época do jornal, na hora do almoço, assim, digamos. Então, 2 horas ao vivo, todo dia. Foi uma experiência super bacana. E quando eu terminei, efetivamente, a faculdade, eu decidi vir para São Paulo, porque entendia que as oportunidades estavam aqui, né? Eu já estava bem lá, mas eu queria dar um passo a mais. E aí, depois, na época, eu acabei sendo convidada pelo Arnaldo César Coelho, que é o sócio, diretor da TV Rio Sul, que é uma afiliada da Globo, na cidade de Resende, no interior do estado. E fiquei mais 3 anos lá à frente do Bom Dia Rio, que é o jornal regional. Então, a gente falava ali, né, de notícias diárias, enfim. Fiquei lá até 2016. Então, nunca me imaginei trabalhando com o mercado de finanças imobiliário, acabou sendo uma transição. Quando eu saí de lá, em 2016, o país estava enfrentando uma crise, né? A gente estava num momento bem difícil, o setor de comunicação complexo também, já em plena transformação, né? Eu acho que hoje em dia, claro, a gente tem as grandes emissoras como referência, porém a gente tem todo mundo produzindo conteúdo, né? Com o celular na mão, esse mercado mudou muito. E foi quando um amigo pessoal, que na época era gerente comercial da Vitacom, acho que ele viu isso em mim, nem eu sabia,
Ele falou, por que você nunca pensou em trabalhar na área comercial? Eu acho que tem muito a ver com você, com a sua história. O que você acha dessa oportunidade? E foi assim que eu recebi o convite e acabei entrando na companhia aí. Qual que era o sonho em si da Ellen criança até chegar nesse momento da Vitacom? Muda Era mais muito, pro né? jornalista? Eu acho que sim. O meu sonho de pequena, se a gente for pensar, era trabalhar com TV e eu realizei. Então, eu acho que eu sou bem grata a isso, porque eu consegui, né? Talvez aquela aspiração que eu tinha lá no começo, eu fui lá, eu fiz, eu entendi como era. E, efetivamente, eu tinha... Óbvio, a gente sempre faz aqueles combinados também, né? Conosco. Sim. E eu tinha vontade de me especializar efetivamente em alguma área. E a área de finanças, né, o mercado financeiro por si só, é algo que eu sempre tive como um objetivo de vida. E eu falo que a Vitacom me trouxe isso. Além do conhecimento de carreira, trouxe um conhecimento para mim, Ellen, da minha vida pessoal, em como transformar os meus ativos, em como conseguir rentabilidade. Porque ser jornalista é algo muito legal, né? Você aprende ali todos os princípios, a comunicação efetivamente, só que você acaba sendo muito generalista. Então, você sabe um pouquinho de tudo, mas não necessariamente um determinado foco, né? Um determinado ponto focado. Então, quando eu acabei me especializando, é óbvio, fui fazer um MBA, fui fazer vários cursos de investimento imobiliário, então não foi algo que aconteceu do dia para a noite, a experiência ajuda muito, sem sombra de dúvidas. Você já entrou na área de Rede? Eu comecei também como executiva de negócios na Vitacom. Sempre Sim. que a gente vai fazer uma mudança, às vezes as pessoas acham que é simples, né? Né? Que as coisas caem do céu e você chega na janelinha do avião, né? Não é, gente. É assim, sempre que você vai fazer uma mudança, você tem que dar um passo para trás para conseguir dar dois para frente, até porque eu acho isso, assim, até criando um paradoxo aqui. No decorrer de todo esse tempo, eu acabei indicando alguns amigos, amigas hoje que estão dentro da empresa também, na Vitacom, e eu sempre falava, por mais experiência que você tenha em um determinado segmento, aqui você não conhece. Então, você precisa começar de baixo para entender todo o conceito da operação, porque só dessa maneira você vai ser capaz de efetivamente tratar os problemas maiores ou de lidar com situações diferentes, porque você entende lá Desde a base, como né? todo. Exatamente, desde a base como tudo funciona. Lá atrás foi um convite, mas hoje, por que a Vitacom? Pois é, muitos anos já, né? 8 anos de casa. Hoje é o que eu falei. Então, assim, eu aprendi, e é o que eu tento levar para todos os investidores, clientes que a gente conversa hoje, como rentabilizar as minhas operações. Eu, Ellen, na pessoa física, eu aprendi. Como mulher, eu acho que tem esse lado também. A gente nasce com alguns conceitos pré-determinados ou talvez algumas concepções da sociedade de que quando a gente vai falar em dinheiro, esse não é um assunto talvez relacionado à mulher, Sim. né? Que o homem deveria ser o tomador de decisão. Então, eu vejo que é muito comum, e eu senti isso na pele também, quando você vai trocar de carro, tipo, assuntos masculinos, né? Então, assim, quando você vai trocar de carro, ou qualquer questão que envolva uma quantia financeira relevante dentro da família, normalmente as pessoas querem ter a opinião Masculina, ou querem né? que isso seja determinado pelo pai, depois pelo namorado, depois pelo marido ou por um irmão, como se a mulher não tivesse capacidade de tomar as próprias decisões. Então, na prática, isso mudou para mim, porque quando você aprende o valor do dinheiro e entender efetivamente como que, né, várias questões funcionam e como que você pode rentabilizar os ativos a partir do momento que você passa a investir, seja a quantia que for, né? Eu vejo muitas coisas hoje na internet, acho muito legal. Tem muitos especialistas, né, de mercado financeiro como todo, imobiliário, que falam, o importante é você começar. Você tem que dar um primeiro passo para entender e pensar no seu futuro lá na frente. E eu Mas acho eu vejo que muitas das vezes, principalmente no nosso mercado brasileiro como um todo, as pessoas não têm educação financeira e todo mundo Zero. acha que tem que começar do montante expressivo, não entende que é um caminho, né, a seguir. Exatamente. Então, as pessoas acham que você só pode guardar dinheiro ou investir ou se fortalecer financeiramente na vida se você já tiver muito capital. E não é bem por aí. Se você se organizar,
esse pouco pode vir a ser... É um processo, né? A realidade. Exatamente. Então, eu aprendi, né? Eu comprei o meu primeiro imóvel para investimento no começo muito insegura, mas entendi que aquilo era um mercado potencial. Hoje tenho vários, né? Então, aprendi ali colocando um pouquinho e outro e assim vai, e economizando e pegando ali efetivamente o recurso, né? Que vinha em alguns momentos oportunos e alocando isso no mercado imobiliário, porque eu entendo que é um mercado extremamente conservador, consolidado e com poucas oscilações, né? Óbvio que quando a gente vai falar, talvez, da estrutura do private, que é um pouco diferente, a gente está falando de um investimento mais agressivo, mas mesmo assim, é um mercado que te entrega uma rentabilidade algo acima da média. Então, isso fez a diferença também para mim como pessoa. Então, a partir do momento que eu entendi isso, ficou muito mais fácil de eu transparecer, de eu explicar, de eu passar essa informação para os investidores. Você comprou a ideia para você, né? Então, acho que a gente compra primeiro aquilo que a gente de fato vai vender. Exatamente. Então, Como que é ser head de investimento de uma das incorporadoras que mais cresceu no Brasil nos últimos tempos? eu acho que, voltando no que você falou ali, não foi do dia para a noite, foi toda uma experiência que eu fui ganhando no dia a dia, conversando com todos os clientes, né? Buscando, resolvendo N questões, porque eu acho que a gente, nesse mercado, acima de qualquer coisa, é óbvio, as pessoas querem ganhar dinheiro, mas elas querem resolver uma dor, né? Sim. Então, eu vejo na Vitacom muito isso, quando a gente vai falar efetivamente da pulverização dos ativos. Tem muitos clientes que, às vezes, têm patrimônios, só que eles estão muito imobilizados e eles geram um retorno muito baixo, né? Então, é só você pegar grandes casas, apartamentos, enfim, imóveis que, às vezes, têm um valor relevante e entregam 0,3, 0,4 de rentabilidade mês. Então, assim, esse não é um investimento bom, é um investimento muito ruim. Mas Meus clientes mineiros ouvindo isso. Mas as pessoas, por falta de conhecimento ou por achar que é mais fácil, tá aí, deixa lá, tá alugado, tá bom. Opa, peraí, dá para você mudar isso, dá para você pegar um ativo que talvez não esteja te gerando uma rentabilidade tão assertiva e, né, pulverizar isso, pegar esse ativo, revender, pegar esse recurso e aplicar em ativos mais rentáveis. E eu entendi, né, como eu falei, para minha vida, e obviamente sigo na Vitacom, porque eu entendo que é um mercado onde você vai alocar o seu recurso, o mercado está em pleno aquecimento, expansão, né? Muita coisa já passou, a gente já passou por pandemia, por diversas situações aí, e o mercado continua. Então, eu vejo que a rentabilidade está acontecendo. Até entrando nesse gancho de pandemia, como que foi o desafio passar por esse processo estando na frente da área de investimentos? Foi complexo, não vou dizer que não, porque, né, acho que todo mundo se pegou numa situação de, o que eu vou fazer agora? Será que o mundo vai acabar amanhã ou será que eu ainda vou ter dinheiro para fazer alguma coisa aqui? Ainda mais falar em investimento, né, que é algo que a gente está pensando, né, no futuro, né? Esse futuro vai existir? Acho que todo mundo, em algum momento, se fez essa pergunta. Então, mais uma vez, é aquilo. Acho que toda a experiência, né, da questão de como levar a mensagem, da comunicação, de entender, ouvir. Eu acho que a tarefa muito importante de quem trabalha nesse mundo, né, comercial, intermediação de negócios, mais uma vez é o que eu estava falando, é ouvir o seu cliente, entender qual é a dor dele e ver o que você pode fazer para adequar aquela situação. Então, foi exatamente, acho que a Vitacom por si só, acho que a gente foi, como é que eu vou dizer, favorecido, a gente estava um passo à frente, porque a empresa sempre foi muito disruptiva, tecnológica, então a gente já tinha, por exemplo, toda a preparação de contratos online, de reuniões online, a gente já fazia isso, até porque a gente atua fora de São Paulo, né? Então, eu vejo que talvez alguns outros players tiveram que rever a rota, repensar, adaptar, né? Tiveram que se adaptar, parar a operação, talvez, e recomeçar, e a gente já tinha uma operação em andamento. Então, nesse sentido, foi o desafio, né? Óbvio, existiu, mas talvez tenha sido um pouco menos impactante nesse sentido, pela questão tecnológica, mas, obviamente, que
como em todos os segmentos, a gente teve que sentar, conversar com os investidores, entender qual que era... E não sei se você sabe, mas foi aí que surgiu o iBuyer, que é a plataforma de revenda da Vitacom, né? Porque muitos investidores começaram a levantar a mão. Poxa, preciso de liquidez, preciso me desfazer desse ativo. E a gente entendeu que dentro da companhia... nós tínhamos, né, um volume de lançamentos muito alto, porém o nosso estoque, e isso se reflete até hoje, era baixo, porque normalmente quando a gente fazia a entrega dos empreendimentos, as unidades já estavam vendidas. Então, o que acontecia? Chegava, às vezes, aquele cliente que queria uma unidade pronta e a gente não tinha aquilo para oferecer. Então, por que não unir as duas pontas? E, principalmente na pandemia, a gente quis também se colocar à disposição para auxiliar esses investidores que precisavam de uma mãozinha, porque na pandemia teve muita gente que ganhou dinheiro, mas teve gente que perdeu muito dinheiro, né? O mercado andou para os dois lados. Então, às vezes, essas pessoas que se apertaram, e aí é a diferença de você ter um imóvel líquido na mão, a gente conseguiu criar esse departamento que revende unidades de clientes nossos que já foram adquiridas, né? Então, é basicamente uma área de revenda e a gente passou a prestar esse serviço também para os investidores e foi muito bacana, tanto que está aí firme e forte até hoje esse departamento. O que eu acho muito legal na Vitacom hoje é que o cliente ele tem assessoria do início ao fim. Se ele quer vender, se ele quer comprar, quer entrar num metro quadrado melhor como uma área de private, tem a house para administrar. Então, assim, é o cliente que ele fica com a empresa durante muito tempo. Então, eu acho que isso, de fato, na hora que a gente vai analisar a companhia como um todo, é um case, porque a grande maioria está só numa etapa, né? Não consegue abranger Exato. todas as outras. Se a gente for falar de incorporadora por si só, o business tá aqui. Incorporou e vou acabou. desenvolver o projeto, é seu, se vira, né? Sim. E quando a gente acaba se tornando uma incorporadora referência para investidores, mais de 90% do nosso público são investidores, a gente tem que ter isso, porque a pessoa está em BH, está fora do Brasil, está em outro lugar, ela não tem necessariamente, não tem tempo e nem a questão ali de como que eu vou fazer a distância. Então, a House surgiu exatamente nesse conceito de levar a solução completa para esse investidor, onde quer que ele esteja, a gente consegue resolver a situação, cuidar do ativo, fazer a administração e entregar o retorno, que é o mais importante. Que pegou as dores, né? Que todo mundo tinha, porque administrar pro short stay o não que é uma ninguém facilidade. Quando eu falo isso, né, que a gente precisa resolver o problema do cliente, talvez seja... Todo mundo quer fazer o fácil. Quando a gente fala de mercado imobiliário, todo mundo quer fazer o fácil, todo mundo quer fazer a venda mais simples. Sim. Entendeu? Só que não necessariamente é o que vai fazer, é o que vai gerar o valor agregado para o seu cliente. Então, eu acho que as pessoas que conseguem se diferenciar nesse mercado, e eu sou muito grata pela trajetória que eu conquistei, mas entendo que não foi à toa, foi com muito trabalho árduo e busca de muito conhecimento, especialização, mas efetivamente focado nisso, em trazer o melhor cenário para o cliente, entender a situação dele e ver como que a gente consegue adequar e rentabilizar esse ativo como um todo. Eu falo muito até com a equipe hoje da empresa que se a gente não enxergar a jornada e o momento do cliente, a gente está descartando ele a qualquer momento da trajetória da empresa, né? Ali por trás ele vai sair em algum momento se a gente não entender isso. Exatamente. Como que está sendo os desafios diários de ser head da Vitacom? O que você enxerga hoje que é o maior desafio lá dentro? Eu acho que a questão... A Vitacom, assim, a gente passa por alguns desafios ainda, porque a empresa, ela cresceu muito rápido e muito, em pouco tempo. Sim. E, principalmente, eu peguei a empresa existe há 15 anos, eu estou lá metade da vida dela, então eu peguei exatamente essa segunda, né, essa metade da vida aí onde muita coisa aconteceu, principalmente as joint ventures ali com os fundos e a gente partir para esse VGB aí de 1,5 bi, 2 bi ano. Então, assim, continua sendo uma empresa familiar e compacta. Então, sim, a gente tem muitos desafios no sentido dos processos, porque não é fácil você colocar tantos ativos no mercado, né? Tantas unidades, entregas e processos, então, que envolvem, né, pessoas e comunicação. Então, assim, efetivamente, talvez essa trajetória do investidor como um todo ficar 100% nesse sentido. Acho que o maior desafio nosso hoje que a gente enfrenta é
deixar essa jornada do cliente 100% alinhada. A gente está fazendo de tudo para que chegue esse momento, né, do investidor ter esse caminho 100% claro lá dentro, e aí acho que a gente está se esforçando muito para chegar nesse momento. Ellen, como que a Vitacom hoje, né, junto com a área de investimentos, escolhe os projetos que vão ser destinados para a Private? Já que tem mais de 70 projetos, né, 50 entregues, como que ficou essa logística para escolher os projetos? Que são poucos, né? A gente tem 4 hoje. Exatamente. Então, assim, normalmente a gente tem, sei lá, 10, 12 projetos no ano. Antes, a gente determinava também quais eram os projetos que a gente ia fazer com os fundos, né, de investimento, a Hines, Seven Bridges, que participaram com a gente. Alguns a gente fazia com 100% de capital próprio. Então, é basicamente selecionar aqueles que a gente entendia, né, olha, esse daqui acho que faz muito sentido para o investidor em relação à localização, em relação ao que a gente está oferecendo aqui no empreendimento como um todo. E partir, então, para esse convite, que é algo muito exclusivo, que a gente leva efetivamente, né, para investidores qualificados que querem participar de uma jornada diferente com o incorporador desde o início, né, que querem efetivamente ser ali co-incorporadores da operação. Então, acho que é mais ou menos essa a ideia. E é isso, não tem muito como é que eu vou dizer, uma regra, é por conta disso ou é por conta daquilo, a gente vai fazer o nosso horizonte ali, né, o nosso trabalho de o que a gente vai colocar na rua esse ano e vai selecionar algumas oportunidades que a gente entende que vão entregar um resultado diferenciado. Eu acho que no final do dia é isso, são os resultados acima da média que a gente vai buscar entregar para esse investidor. Qual que é o principal diferencial e como que a Vitacom consegue se manter, principalmente para os clientes de private, que a gente tem algumas rentabilidades diferenciadas, como que a Vitacom hoje conseguiu consolidar e continuar, né? Já tem muito tempo que ela entrega isso, entrega com sucesso, todo mundo consegue acompanhar esses números, sabe que não são fictícios, não estão só no papel. Como que está essa entrega e como que consegue manter isso a longo prazo? Aí é basicamente uma questão de mercado. Acho que a gente sempre deixa isso muito claro, né? Sempre que a gente vai colocar um projeto e falar de uma rentabilidade, a gente sempre vai trabalhar com projeções futuras, porém o track record, eu acho que é nesse ponto que você está chegando, ele é bem impactante, né? Então, se a gente pega... É aquilo, resultado passado não garante resultado futuro, mas o ponto que eu quero chegar mesmo diante de tantas adversidades, que lá atrás era uma empresa ainda pequena, depois, uma empresa que passou, né, enfrentou uma pandemia, a gente conseguiu fazer tantas entregas e entregar um resultado tão bacana, financeiramente falando. Então, agora, nesse momento que a gente tem uma expectativa de queda de Selic, que o mercado imobiliário está voltando a se pautar e se tornar referência de investimento, eu enxergo aqui um oceano azul, efetivamente, nessa parte do investimento imobiliário, né? Eu acho que quem conseguir trazer, efetivamente, se colocar dentro de um investimento nessa segmentação, vai ter um resultado significativo. E como manter isso, né, que é o que você está me perguntando, eu acho que é justamente essa junção de fatores. Então, a partir do momento que você entrega essa solução completa e traduz essa jornada para o investidor, para ele, isso vai acabar se tornando interessante, porque ele sabe que ali ele vai encontrar tudo que ele precisa. Então, a gente consegue trabalhar com muitos reinvestimentos, né? Então, é o investidor que chega, faz um primeiro negócio, entende como é que funciona, volta, traz o amigo, indicação. Então, tudo isso representa o resultado que a gente tem hoje dentro da empresa. Aproveitando que você falou de queda de Selic, quais são os indicadores de desempenho que você indica até para os investidores acompanharem, para as pessoas que estão começando a investir agora, para entender o processo da Vitacom como um todo, principalmente na área de private? É aquilo, né? Selic, taxa básica de juros, ela vai determinar para onde a gente está indo em relação aos investimentos. Então, quando a gente vai pautar a Selic no mercado financeiro, é aquela taxa que vai definir a rentabilidade, por quanto você vai conseguir rentabilizar o seu ativo ali ao ano. A gente vem de uma Selic, né, que chegou a bater aí 14% agora em 2023. E aí, o que acontece? Então, muita gente estava, de novo, pensando que a estratégia seria, né, a poupança não que é péssima, mas minimamente um CDB, né, alguma aplicação ali lastreada em Selic. Só que acaba acontecendo, é uma conta que talvez
nem todo mundo faça, porque a gente tem inflação, a gente tem um índice de IPCA. Então, quando você pega o retorno real que você está tendo numa aplicação, basicamente você está deixando... Você não, digamos, você está deixando de perder dinheiro, mas não quer dizer que você está ganhando muito. O dinheiro vai perdendo valor, né? Exatamente. Não é R$10 hoje que é R$10. É isso, porque a taxa Selic ela vai indicar por quanto você vai ter a rentabilidade, só que se você coloca essa inflação na conta, ela acaba sendo, né, alta ali em relação a tudo isso. O mercado imobiliário, ele atua, por que a gente fala da queda da Selic e, efetivamente, o aumento de demanda no mercado imobiliário? Por conta do financiamento. Por mais que na área do private, aqui vamos dizer que a gente esteja no topo da pirâmide, quando a Selic cai, digamos, a base da pirâmide acaba que são os investidores que vão comprar no varejo e por mais que seja, às vezes, em programas do governo ou qualquer coisa desse tipo, a gente tem mais crédito no mercado, porque a taxa de juros cai e as pessoas vão ter mais fôlego para tomarem financiamento. Então, uma coisa é você pagar 10% ao ano, outra você pagar 6%, né? Quando você vai ver lá os juros efetivamente do seu financiamento. Então, com isso, o que acontece? As pessoas, né, com os juros caindo, as pessoas compram mais, tomam mais crédito no mercado, assumem mais financiamentos e, consequentemente, o mercado imobiliário volta a subir, tá? Então, mesmo que a base da pirâmide esteja sendo impactada, quando a gente fala dessa questão da Selic, consequentemente, tudo que está lastreado e que, de certa forma, faz parte do mercado imobiliário, acaba tendo esse benefício. A gente teve uma Selic muito baixa durante a pandemia, né? E que muitas pessoas acreditam que ela vai chegar onde chegou. Eu, assim, na expectativa de mercado, acredito que ela chega no 9, 8,75, 9,5 é o que a gente sempre viveu e tá ótimo. Eu não acredito que volte o cenário, inclusive, do que a gente viveu. Foi um cenário meio paralelo ali. Eu acho que uma taxa de juros tão baixa não condiz com a realidade do Brasil. O que a gente tem conversado com alguns economistas é que uma taxa saudável para o país seria alguma coisa na casa de 6%, 7% ao ano. A gente deve ficar abaixo dos 2 dígitos aí logo, segundo semestre. E 25% uma previsão de uma taxa saudável, que seria esse meio termo. Eu acho que aquele 2% não faz muito sentido, porque não se paga, né? Nada se paga. E acho que esse meio termo, concordo com você, assim, dentro das suas expectativas aí, acho que é bem para onde o mercado deve caminhar. Teve um momento, né? Surfou, aproveitou, agora eu acho difícil voltar para essa taxa. Qual que é o projeto hoje do private que você acredita, assim, mais promissor? Os 4 são excelentes, mas na sua visão, pessoal... Difícil, né? Não dá pra gente puxar a sardinha para nenhum lado. São localizações diferenciadas, todos eles têm um quê a mais e algum né, efetivamente, alguma característica marcante. Então, seja uma proximidade com um hospital, seja proximidade com uma arena de shows ali, o projeto que está próximo do Allianz, né, a arena que tem mais shows no mundo. Então, assim, sempre tem algum evento. Mas eu acho que aí basicamente a gente vai falar de Vitacom como um todo, né? Que é o princípio ali. A gente tem que estar perto de corredor de ônibus, de estação de metrô. Então, tem algumas estações de metrô novas, né? Chegando em São Paulo, a linha laranja ali. A gente já está pautado, já está comprando. Então, acho que é um pouco do que você me perguntou até. Como é que a gente escolhe a localização? Como é que a gente entende? Então, ficar atento, entender para onde que a cidade está indo, quais são os bairros que estão sendo mais valorizados, para você conseguir se posicionar. Hoje a gente já está posicionado com 4 bi de terreno, de novas aquisições que a gente deve colocar aí no mercado a partir do segundo semestre, a partir de 25. Então, assim, e aí entra em toda essa questão econômica, né? Então, é sempre aquele ponto. O mercado vai aquecer. O que vai acontecer com os valores de metro quadrado? Muito provavelmente vão subir, vão continuar subindo. Porque se a gente pega os últimos 4, 5 anos, eles já tiveram um aumento relativo. E até trazendo palavras do Alexandre aqui, eu participei de um evento com ele na segunda-feira, e foi uma das perguntas do pessoal, imaginando cenários de mercado imobiliário. A gente sempre faz conta de valorização de mais ou menos 10% ao ano, né, de um imóvel, digamos, na planta até a entrega. E ele falou que acredita de uma valorização que pode chegar a bater 20% ao ano. É surreal. Então, assim, é aquilo. Quem se posicionar
quanto antes, melhor, né? Porque é o efeito manada. É inverso, o né? Se ali que efeito- caiu, tudo valoriza. Efeito paleta mexicana, sabe? Depois que todo mundo já tiver investido, eu vou tomar minha decisão de chegar lá. Talvez você chegue um pouco tarde. Vai Então, pegar o metro quadrado nas alturas. é isso aí. Aproveitando a deixa dos 4 bi de terrenos, conta pra gente onde são. Pelo menos um. Dá Não, um spoiler. acho que as regiões continuam dentro do nosso eixo de atuação, que é o eixo Faria Lima Paulista. E bairros ali que estejam próximos, até porque o modelo de negócio ele sobrevive dessa maneira. Né? A localização é tudo, né? Localização e regiões que tenham muita demanda. Porque se eu não tiver demanda, eu não consigo exercer principalmente o meu mercado de short stay, que é o público passageiro que vem de outras regiões, de outros países, de outras cidades e precisa passar uma semana, 15 dias, um mês, 3 ou 6 meses em São Paulo para fazer um determinado projeto. Seja um exame, seja questão estudantil, um curso, né? Então, a pessoa precisa estar hospedada naquela região. Então, eu tenho que entender o que a região oferece. Por isso que a gente costuma brincar, né? Mas os gringos diziam que tem 3 aspectos fundamentais que determinam o mercado imobiliário. Você sabe quais são? Você me deu um bug aqui agora. Location, location e location. É uma brincadeirinha que acontece aí com o pessoal lá de fora, né? Que eles falam que são os 3 aspectos fundamentais e é nisso que a gente se embasa, né? Então, localização. Se eu estiver bem localizado, estiver numa região de alta demanda, é onde eu vou conseguir entregar a maior rentabilidade para o investidor e, obviamente, chegar também e ser um projeto de destaque para o usuário final, né? Sim. Quando a gente acaba apresentando o projeto de private para as pessoas que não conhecem ou que estão ouvindo pela primeira vez, muitos falam comigo assim, onde está a pegadinha? Porque é muito bom para ser realidade. Aí, na hora que eu envio a tabela, né, a planilha ali para ele brincar, entender do que a gente está falando, aí que ele fala, não, onde está o erro? Me mostra. Então, assim, como que vocês conseguem manter isso para o investidor? A gente tem outras incorporadoras, né, no mercado que conseguem entregar esse tipo de investimento, mas não tem a mesma rentabilidade da Vitacom. Eu acho que é exatamente isso. Então, assim, a gente atua num nicho de mercado que é muito valorizado. Porque daí a gente volta na questão do metro quadrado e da liquidez. Por quê? Se eu tô falando de um ativo, né? Alto padrão, por exemplo. Alto padrão, ele é sempre um desejo de consumo daquela pessoa para algo que ela vai morar ali. Então, ela acaba não fazendo muita conta, entendeu? Então, também é algo que demora muito mais para ser viabilizado. Apartamento maior, o ticket é uma parcela maior. De público também, né? Exatamente. Tô usando como um comparativo. Então, quando a gente vai falar de um mercado que tem a velocidade de vendas da Vitacom, ela é muito diferenciada, né? Por quê? Sim. Apartamento de ticket compacto, bem localizado, solução completa. Então, todos esses aspectos somados, eles que vão gerar esse valor agregado que, no final do dia, financeiramente falando, se traduz nessa rentabilidade que normalmente a gente consegue entregar para o investidor. Então, o mercado de construção por si só, né, é um mercado muito pautado dentro da realidade do brasileiro. Então, é algo também que vem lá de trás, né, dos nossos avós, dos nossos pais, que é aquela coisa sempre, investe em terra, porque, né, é sem erro. Hoje a gente investe na terra do céu, né, efetivamente em desenvolvimentos verticais, né, então a gente está comprando ali um pedacinho, mas não deixa de ser terra, né, a terra urbana que a gente tem hoje. Então, tudo isso lastreado a essa velocidade de vendas que a gente consegue ter, é o que efetivamente vai se traduzir nessa rentabilidade. E o investidor está fazendo parte de uma parcela disso tudo. Então, nós, como empresa, a gente está buscando o melhor resultado, a gente vai manter ali a maior parte desse ativo, né, como continua sendo uma propriedade nossa, então... sempre a gente recebe também essas perguntas, mas como é que você vai chegar no metro quadrado X ou Y? Como que, de fato, você consegue manter isso? É isso. No final do dia, eu sou o dono do negócio e eu quero buscar a maior lucratividade possível. Então, se eu tenho alguém participando comigo,
é o famoso dividir para multiplicar. Né? Essa é a ideia do negócio. Qual o conselho que você dá para quem ainda está pensando se é a melhor escolha de private no mercado? Acho que dá pra gente falar do mercado imobiliário como um todo, né? Eu acho que é exatamente um pouco do que a gente conversou aqui no início. Nós precisamos entender qual é o momento de vida dessa pessoa, né? Então, se é alguém que está em busca de liquidez, né? Efetivamente aumentar patrimônio, mas continuar tendo uma fluidez, uma liquidez, existem maneiras de você se posicionar no mercado, indo para um fluxo financeiro, né? Para algo que a gente vai mais para esse lado, onde você faz um investimento, porém você tem uma liquidez lastreada a isso, relacionada ali às vendas. E quem está querendo, quem já está talvez numa situação mais consolidada, normalmente pessoas mais velhas, né, que já estão ali com a vida resolvida, entre aspas, essa pessoa acaba buscando a renda passiva. E a renda passiva, ela pode ser alcançada, né, aqui, de maneira bem assertiva também, porque assim, tudo vai fazer diferença no mercado imobiliário, que é quem consegue comprar bem. A boa compra vai se refletir nos dois caminhos, seja a liquidez, se você vier a precisar dela, porque você comprou tão bem que você consegue vender por um preço X e vai ser ótimo para você, né? Ou se você for fazer a conta da rentabilidade, ela acaba sendo extremamente estratégica também, porque, de novo, se você comprou bem, quando você for fazer a conta de renda, isso vai ter, obviamente, um resultado impactante, né? Então, assim, se você tem um ativo lá, vamos traduzir isso um pouco mais. Tô falando que isso custa 400, 500 mil reais a unidade ali, né, no mercado. Se você tá imaginando que você vai alocar ela por 3.800 a 4.200, você está muito pautado no que a gente tende a entregar no mercado de varejo, que é o 0,7, 0,8. Agora, se você tem a chance de acessar esse ativo, né, 70%, 80% abaixo do preço target dele de mercado e lá na frente buscar essa mesma rentabilidade, você está simplesmente invertendo o seu jogo de números no seu yield de locação, ao invés de você partir desse 0,7, 0,8, você tem chance de bater 1,2, 1,4 ou mais, pensando na rentabilidade, no que essa renda passiva consegue te oferecer, né? Então, os dois caminhos acabam sendo extremamente estratégicos, seja ele o financeiro ou o patrimonial. O que eu acho legal da Vitacom é que, principalmente para os nossos públicos de investidores que não conhecem de fato a companhia, a gente tem número para poder mostrar. Isso tem dados, né? E fatos, de fato mesmo ali, é palpável, que não fica só em números na internet. Mas qual que é a ideia que você consegue passar para o cliente de fato quando ele tem aquele receio? Eu não conheço São Paulo, vou pouco. Por que eu devo investir em São Paulo? Como que eu sinto, principalmente cliente mineiro, essa resistência? É aquilo, né? São Paulo é a capital financeira da América Latina. Muita coisa acontece aqui. Até estava dando um exemplo esses dias, estava com uma amiga hospedada na minha casa. Ela veio participar de um congresso de odontologia. Cara, eu fui levar ela, eu fiquei assim, eu não sei quantas mil, ou sei lá, tinha muita gente, assim, um trânsito para chegar no lugar lá, no Expo Center, lá que normalmente tem esses eventos. Então, assim, aquilo ali era um evento em específico, acho que era o maior congresso da América Latina de odontologia, então, tipo, tinha muita gente. Mas você imagina quantos eventos desse não acontecem toda semana em São Paulo, de diversas áreas, né? Tô dando aqui um exemplo. Então, você tem congresso, tudo... Quando a gente olha para o Brasil, sempre que a gente vai falar de um evento, de algo maior, isso acaba acontecendo em São Paulo, né? Então, viagens, todo mundo que precisa viajar para fora, querendo ou não, você acaba tendo que passar por Guarulhos. Então, às vezes, as pessoas vêm e ficam um dia mais, um dia menos. Então, você entende que o fluxo de pessoas que é gerado na capital obviamente, por conta de todos esses motivos, né? Então, a questão do mercado financeiro, a questão dos eventos, a questão do turismo. Hoje, a gente tem um aspecto também que está até sendo lastreado em um dos nossos futuros lançamentos ali, né? O turismo hospitalar, pós-pandemia, né? Passou a acontecer. Então, quem tem condições não vai utilizar, talvez, o serviço médico da cidade. Vai vir a São Paulo para fazer um check-up semestral, para passar com um especialista de determinada área, né? Então, quem pode, acaba fazendo isso.
Então, as pessoas têm N motivos para vir a São Paulo com frequência. E hoje em dia até é carnaval, cara. Até carnaval. Virou. São Paulo tá se tornando referência. Então, assim, resumindo, é onde tudo acontece, né? Talvez se a gente olha lá para fora, São Paulo, cara, é a Nova York que a gente tem aqui na América Latina. Então, por que o meu imóvel vai ser mais rentável lá? Porque eu tenho mais gente, porque eu preciso de mais lugar para essas pessoas ficarem. Seja no médio ou no longo prazo. Eu acho que é simplesmente isso. Já acontece em grandes metrópoles como Nova York. Aproveitando até essa deixa, falando de Nova York, você que já conheceu mais de 70 países, o que você acha que a cultura de fora influencia muito aqui no setor imobiliário? Eu acho que existe uma pesquisa recente, acho que eu posso até compartilhar. Você estava no último evento, acho que você viu a gente falando, né? É muito legal que todo mundo ainda fala, o mercado imobiliário de São Paulo já cresceu, já está muito caro, já isso, já aquilo. Se a gente for comparar o valor de metro quadrado que a gente tem, se a gente dolariza, então, o valor de metro quadrado que a gente tem aqui, assim, é ridículo comparado com outras regiões, principalmente alguns locais dos Estados Unidos, mas principalmente também o mercado da Europa, tá? Sim. O que acontece hoje na Europa? As pessoas não conseguem comprar um imóvel. O negócio ficou tão caro que mesmo uma pessoa lá de classe média, enfim, ela tem que ir alugar, porque ela não tem capacidade de... E isso que eles têm juros, assim, né, ridículos. É bem diferente a conotação de mercado. Mas eles não conseguem acompanhar, porque o mercado já tá, né, num valor que, enfim, é meio que aquele risco de bolha, efetivamente falando. E quando a gente vai falar do mercado de São Paulo, a gente tá lá embaixo, no gráfico, né? Ou seja... Existe aqui um horizonte, a gente tem muito ainda mercado para crescer. O déficit habitacional ainda é enorme, então todos esses aspectos acabam trazendo essa potencialidade também para o mercado. E daí, entrando na questão cultural, que é um pouco do que você me perguntou, a gente entra efetivamente na diversidade, né? Então, acho que São Paulo é aquilo, óbvio, terra dos paulistas, né? Eu não sou paulistana, mas acabei trazendo essa cidade para minha vida. Casei aqui, tive meu filho aqui, meu filho é paulistano, né? Posso dizer isso agora. Mas, então, acho que essa diversidade também de você ter a cara do mundo inteiro, você ter pessoas diferentes aqui a todo momento, acaba deixando esse mercado também, né, interessante para investir, porque é isso, você vai poder estar ali diante de vários públicos diferentes e você vai poder... entender para qual público você vai efetivamente ter o seu ativo rentabilizado. Qual país te impactou mais em questões de setor imobiliário? Bom, eu morei em Dubai 3 anos, né? Acho que sou suspeita para falar, mas acho que não tem comparativo, assim. Por mais que você... Hoje, se a gente for falar talvez de Singapura também, que tem um mercado bem pujante... Mas o que acontece ali em Dubai é fora da curva, que os caras não têm onde colocar o dinheiro, né? Então, eles querem criar tudo maior e melhor do mundo. Mas é, de fato, admirável, assim, a questão arquitetônica por si só, o mercado referência. Eu acho muito legal, né? Aí o ponto é até que ponto a gente vai ter pessoas para, de fato, habitarem tudo aquilo ali, mas eles estão transformando, né? Era um deserto que se transformou hoje aí numa mega metrópole. Imagina, na época que eu tava lá, isso 15 anos atrás, tô ficando velho, a gente falava em 4% da população. 4% da população eram locais. Pessoas efetivamente emirates, né, que a gente fala lá dos Emirados Árabes Unidos. 96% eram turistas, eram pessoas de fora. A pergunta que você normalmente faz para uma pessoa em Dubai é, né, where are you from? Tipo, ninguém é de lá, entendeu? Então, acho que essa questão cosmopolita é muito interessante. Mas São Paulo tem muito disso também, né? Não dá para dizer que não, óbvio. São paradoxos, né, bem diferentes, mas para falar efetivamente um mercado imobiliário que eu acho super interessante é o de lá, não tenho o que falar.
Eu ainda não conheço, ano que vem eu tô lá pra ver. Opa, tem que ir. Ellen, me conta um pouco como que é exercer um cargo de liderança, tem agora a questão da maternidade que veio para sua vida, é recente, né? Me conta como que é essa loucura, a agitação de São Paulo, mais a maternidade. Ai, não é fácil. Assim, acho que a maternidade, você precisa ter uma rede de apoio, né? No caso, eu e meu marido, somos nós dois. Meu marido é mineiro, né? Mas a gente não tem nenhuma família aqui, então você não tem a casa da avó que eu posso levar, né? Para Sim. ajudar a cuidar. Então, eu preciso me estruturar 5 vezes mais, porque como eu trabalho muito, eu preciso ter ajuda, então eu preciso ter funcionárias. Hoje estou com 2 funcionárias em casa, achei que uma só ia dar conta, mas não dá, tive que ter essa outra contratação aí. Mas é isso, a gente precisa se dividir, né, no sentido de unir forças, então, para poder conquistar um pouquinho. E entrando efetivamente nessa parte da liderança, eu gosto, assim, eu sou uma pessoa ligada no 220, então, para mim, trabalhar é um prazer. Podem dizer que eu sou um pouquinho workaholic. Acho que não tem como não ser quem trabalha no mercado, né? Que é 24 horas por dia você tá ali. Mas é algo que eu gosto muito e eu acho que é isso que faz a diferença. Quando você gosta do que você faz, todos os caminhos acabam se abrindo, né? Então, eu acho que eu tô sendo... posso dizer isso, né? Mas assim também... o presente de Deus, o meu filho, mas ele é muito bonzinho, assim, ele dorme bem, então eu consigo dormir. Isso me... Todo mundo fala, não conta pra ninguém essas coisas, sabe? Mas eu tenho conseguido, óbvio que é difícil, mas eu tenho conseguido linkar as coisas. Então, eu fico bastante com ele de manhã. Hoje eu acordo bem mais cedo, né? Então, eu passo bastante tempo com ele. Nos finais de semana, eu tento trazer muito ele pra minha vida. Quando eu vou viajar, né? Sempre levo, tá ali junto, participa, né? Então, acho que a gente acabou... Tem muita gente que, quando a maternidade chega, você muda a sua vida e você tenta se encaixar na rotina do bebê. Não, eu tentei fazer o contrário. A minha vida já existia, já era nessa correria, ele vai se encaixar, né, na minha vida. Então, eu tenho um evento, poxa, eu ligo pra babá, pô, traz ele aqui, deixa eu ver ele agora. Então, eu tento... E hoje o home office também ajuda, né? Então, assim, eu tenho uma vida corrida, mas alguns dias eu consigo fazer home office. Então, é bom, porque entre uma reunião e outra, a gente vai ali, né? Dá uma atenção, brinca um pouquinho. Então, eu sou extremamente realizada em conseguir juntar dessas duas realidades, esse fato de ser mãe. Eu me perguntava muita gente... Me fez essa pergunta, será que quando você tiver um bebê, você vai conseguir voltar a trabalhar nesse ritmo? Será que não vai mudar? Será que... Eu acho que é de cada um, acho que tem mulheres que, né, quando chegam na maternidade, entendem que talvez elas nasceram para aquilo e é o objetivo delas. Eu, com 2 meses em casa, tava louca. Tipo, quero voltar a trabalhar, eu prefiro trabalhar, ficar aqui na minha loucura do que ficar trocando a fralda do neném. Mas é de cada um, entendeu? Eu me identifico nessa versão aí então, também, acho pois que eu surtaria. Eu gosto de ter tempo de qualidade com meu filho, sabe? E eu entendo que eu consigo fazer isso, ter esse tempo de qualidade que vai fazer a diferença. Mas é o meu jeito, o meu estilo de vida. Então, eu voltei com 4 meses a trabalhar e, enfim, tô super... Então, faz 6 meses só, né? Imagina, porque agora ele tá com 10 meses. Mas parece que já, sei lá, são alguns anos já que aconteceu tudo isso. O tempo passa muito rápido. Como a maternidade mudou a Ellen profissional? Eu acho que talvez o lado de entender mais as pessoas, principalmente, acho que tem muito essa coisa no mercado corporativo, mercado como um todo, né? De que a mãe precisa sair mais cedo ou qualquer coisa do tipo, tem que ir no médico, tem que cuidar do filho. Cara, quando você entende o trabalho que dá e a responsabilidade que você tem em relação a um outro serzinho, né? A uma outra criança, eu acho que vários aspectos que talvez antes... E é normal isso, tá? Pra quem ainda não tem filho, pra quem é solteiro. Balela. Ou, que saco. A pessoa sempre tem algum problema ali ou não. Então, acho que é mais entender esse lado do outro, né? Principalmente quando a gente lida, querendo ou não, de forma direta ou indireta. Eu lido com mais de 100 pessoas da equipe ali todos os dias. Então, é isso. Se tornar mais humano, se tornar menos egoísta, porque você
você vai pensar antes no seu filho do que em você, né? Normalmente acontece dessa maneira. Então, acho que tudo isso acaba... É gratificante. No final do dia, acho que é um ensinamento a mais. No meu ponto de vista, na minha opinião, eu entendo que, querendo ou não, a gente está aqui nesse mundo, né? Para isso, para deixar o nosso rastro, o nosso lastro, efetivamente, nessa questão de família, né? Persuadir uma geração. Então, nesse aspecto, acho bem legal. Ela, eu te admiro com todas essas questões que você tem, né, de maternidade, casamento, estar num cargo de liderança dentro da Vitacom. Conseguir, eu não falo nem que é forte, né? É uma questão ali da gente estar num papel que gostaria de assumir, mesmo sendo mulher. Como que é isso para você hoje? Porque a gente tinha um julgamento lá atrás que mulheres não poderiam alcançar certos cargos, que não poderia falar de investimento, falar de carro. Como que você se identifica? Porque eu acredito que até dentro da Vitacom você acaba sendo um espelho para outras mulheres ali atingirem outros cargos, né? Acho bem legal isso. Obrigada. Entendo que sim, eu acho que é muito a questão da determinação, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito determinada de colocar certos objetivos, sabe? Lei do segredo, né? Na mente, assim, de, eu quero isso, eu quero chegar lá. Eu sempre me vi como uma pessoa num cargo de liderança, sempre foi uma personificação que eu coloquei ali pra mim de, eu quero isso pra minha vida. E é esse o recado que eu dou para outras pessoas que talvez estejam começando. Cara, dedicação e determinação. Acho que são as duas palavras. Porque a gente estava... Eu não lembro agora com quem eu estava conversando, mas não necessariamente o melhor vai ser a pessoa mais demandada, né? Mas Sim. a pessoa que consegue transparecer isso de uma maneira melhor. O que eu quero dizer? Que se você fizer o seu trabalho bem feito, se você se dedicar, a pessoa dedicada, no final do dia é isso, me enrolei aqui, mas assim, no final do dia é isso. A pessoa dedicada, talvez ela vai ser melhor do que até uma pessoa que, tenha um talento ali ou alguma coisa desse tipo. Porque a dedicação e a disciplina de quero chegar em tal lugar, né, nos sonhos que a gente traz, enfim, é isso. É você acordar cedo todo dia, tomar seu banho gelado, tomar seu café e falar o que eu vou fazer de diferente hoje na minha vida, eu tô tendo uma outra oportunidade e o que eu posso mudar na vida do meu cliente, do meu investidor, nas pessoas que eu vou, de certa forma, estar convivendo hoje. Então, acho que é muito o meu princípio. É se enxergar capaz, né? Exatamente, de fazer a diferença, de se enxergar capaz e fazer acontecer. Porque eu acho que é uma dificuldade de todos nós, e principalmente das mulheres, a gente nunca se julga pronta para aquilo. A gente sempre acha que a gente tem que, mas ainda falta isso para eu fazer. Não, enquanto eu não estiver aqui perfeita, eu não vou exercer. Cara, vai lá e faz, entendeu? Porque feito é melhor, né? Nas condições que tem, né? Até que se torne. Exatamente. Você tem que fazer. Vai lá, cara e coragem, né? Aperta o botão start, só vai, entendeu? Acho que esse é o recado. Porque quando você se dispõe a fazer isso, as chances de sucesso são muito maiores do que você ficar ali, e se um dia... Não. É isso, é tirar efetivamente o pé do freio, né? Pensar fora da caixinha e ver de que maneira você consegue concretizar, né? O que você está imaginando. Os primeiros contratos sempre dão aquele friozinho na barriga. Opa, eu lembro do meu primeiro até hoje, assim, até hoje. Como foi? Foi uma operação de private, na época. O primeiro? Olha, já começou com o pé direito. Eu recebi grandes ajudas, né? Claro, de vários profissionais ali que me ajudaram na época. Mas era um outro momento, né? Então, assim, eu lembro que a gente saiu à noite, eu e o advogado, fomos na casa do cliente para colher assinatura. Nossa, era um processo bem mais... demorado. Outra situação. Hoje você manda lá um e-mail para o cliente, tá aí, seu DocuSign, segue a vida, né? Mas acho que essas relações também da gente, né, sempre poder fazer os eventos, ter os momentos de descompressão ali também com os investidores faz a diferença. Mas é isso. O primeiro contrato dá o friozinho na barriga, depois que você vai pegando o ritmo, você vê que não é nem um bicho de 7 cabeças, pelo contrário. Qual que é a sensação da entrega para os investidores hoje? A gente está falando de muitos contratos já entregues, né? Mas qual que é
o sentimento que você tem em realizar mais um contrato? Eu acho que é isso, né? É você ver, você pega pessoas lá de trás e ver qual era, né, a situação ou aquilo, e efetivamente depois você vê estampado na tela. Olha, você saiu disso e depois de 3, 4 anos a gente está aqui e você rentabilizou tanto. Né? O que você quer fazer com isso? Você quer gerar uma liquidez? Eu tô essa semana aqui conversando com vários investidores que entraram em projetos com a gente lá em 2020, 2021, que são projetos que estão em fase de entrega. Sim. E a gente está justamente fazendo as operações de reinvestimento, que a gente chama, que é perguntar para esse investidor, né, qual que é o próximo passo que ele quer dar em relação a esse ativo, se ele pensa em pegar essa operação que já foi, que ele já teve um lucro e reinvestir isso no mercado de outra forma, com as oportunidades que a gente tem hoje. Então, assim, eu acho que essa é a maior satisfação. É você entender da onde, né, olhando ali, da onde esse cliente saiu, qual era a posição dele naquele momento e onde ele conseguiu chegar com os frutos que efetivamente ele conseguiu colher. Talvez a gente até enxerga mais do que o próprio cliente, né? Onde ele vai chegar lá na frente. Talvez. E acho que é legal, porque quando você começa a comparar esse tipo de ativo com outras opções do mercado, né, você consegue demonstrar ali para ele esse horizonte, né, o que aconteceu nesse tempo todo e vislumbrar o que a gente pode fazer daqui para frente. Tá. Acho que é muito nessa linha. Qual conselho você dá para quem quer começar agora? No mercado imobiliário? Isso. Começar hoje, né? Eu acho que é um mercado, sem explicação no sentido aí até dos horizontes que você consegue alcançar, né? Então, eu acho que o que me chamou muita atenção nesse mercado também é isso. O céu é o limite. Então, as negociações que você pode fazer, os investimentos, os clientes que você pode alcançar, é um horizonte sem fim, né? É diferente, talvez, de um mercado mais tradicional, onde você está ali, você tem o seu salário e você tem possibilidades de crescimento, mas o ganho, a gente sabe que o ganho no mercado imobiliário é outro, né? Sim. Tudo bem que é um percentual muito pequeno, né? De novo, um percentual 1 em 1 milhão, são as pessoas que efetivamente conseguem se dar bem nesse mercado, porque exige muita disciplina, exige muita estratégia, exige muita dedicação. Você estar 24 horas por dia querendo trabalhar. Não é todo mundo que quer isso. Tem gente que quer uma vida mais tranquila lá, tomando água de coco na praia, tudo bem. Mas eu vejo que é porque é vendido muito isso, né? De que a corretagem é muito simples. E aí acaba que a gente traz uma outra visão por causa da internet. Bom, que é muito simples. Eu acho nada simples, assim. Aí é aquilo, é o profissional que vai se destacar e o profissional que vai se dedicar. Vai ter sucesso. Porque você simplesmente achar que você tá ali, você tem que fazer a diferença na negociação. Qual é o conhecimento que você tá dando para o seu cliente? Você está estudando sobre a valorização do passivo? Você está estudando sobre planejamento sucessório? Você está sendo, de fato, um advisor para o seu cliente ou você está só fazendo uma venda? Só mais um, né? E é um dos mercados mais complexos, porque você tem que ser um pouquinho de tudo. Exatamente. Então, exige muito estudo. Então, é isso. De novo... como que as pessoas conseguem se destacar? Cara, quem for estudar a respeito. Então, você está trabalhando, eu dou vários treinamentos lá na empresa hoje, principalmente falando sobre algumas questões imobiliárias, que eu digo de incorporação, Sim. patrimônio de afetação, questão tributária. Então, são conhecimentos que eles são básicos para quem está nesse mercado. Então, a dica que eu posso dar é se especialize no mercado ao qual você quer fazer parte. Não adianta você simplesmente chegar aqui e, vou fazer uma venda por fazer. O que você vai agregar? Por que tem muito, né, sendo bem transparente aqui, por que tem muito cliente que não faz questão, esse cara eu não quero, quer atravessar o corretor, quer fazer a venda direta, quer achar que ele simplesmente está pagando uma comissão. Que é isso? Qual é o benefício que essa pessoa está te gerando na venda? Qual é o diferencial? Sim. Agora, você pode ter certeza... Não gerou conhecimento. Que o corretor, a pessoa ali que trouxer um diferencial, ou seja, de fato, levar uma oportunidade que não existe para o seu cliente, ir atrás disso, levar uma exclusividade, trazer algo que vai resolver a dor dele, ele vai te valorizar e vai querer que você faça isso para ele, vai querer que você auxilie ele, entendeu? Então, é basicamente isso, levar o diferencial para o seu cliente. Qual o melhor bairro para se morar em São Paulo?
Sou suspeita para falar. Já morei em alguns lugares aqui. Morei muito tempo em Moema, bairro muito gostoso, residencial. Morei no Itaim Bibi ali também, Vila Olímpia. Hoje eu moro na região de Perdizes, que o meu marido não sai de lá nem amarrado. Ele virou bairrista, então eu tive que ir junto. Mas eu gosto. E acabou sendo uma coincidência, porque a sede da Vitacom, que antes era na Vila Olímpia, mudou para Paulista. Então ficou próximo para mim. Eu acho que o diferencial em São Paulo é isso. Onde você precisa estar, você morar perto de onde você precisa estar, vai te gerar qualidade de vida. Então, acho que acima do que esse bairro ou aquele, a gente tem vários bairros bons residenciais, né, super arborizados aí, muito diferente da realidade. Eu acho engraçado, às vezes, quando a minha família, né, o pessoal do Sul vem pra cá, nossa, mas São Paulo, eu tinha uma impressão que era só aquela marginal Tietê e aquele trânsito e Sim. assalto. Não é bem assim, a gente tem, né, locais, assim, muito, muito bons de se viver também. Então, eu acho que é isso, você pensar na qualidade de vida que você consegue ter. Então, quando a gente, né, traz os ativos ali da Vitacom próximos de regiões de alta demanda, é isso que você está resolvendo. Você está resolvendo a vida dessa pessoa de fazer com que ele consiga ir trabalhar a pé, ou consiga se deslocar de maneira fácil, que é a dificuldade de São Paulo, mobilidade. Então, se você gera essa mobilidade na sua vida, com certeza você vai ter uma qualidade de vida bem melhor. Aqui, por exemplo, eu não dependo de carro para quase nada. Eu me sinto, ando, faço tudo. Em BH eu não faço nada a pé. Tudo tem que precisar de carro. Então, eu vejo que isso não é como as pessoas falam, né? Ou talvez São Paulo é vista de uma certa forma. Insegurança, essas coisas. Obviamente que tem, que não tem como. A gente está falando de uma capital grande e as pessoas acharem que vai ter segurança em todos os cantos. Mas eu faço assim, e sem contar que das ruas arborizadas, tem vários bairros que é totalmente diferente até de Belo Horizonte. É mais seguro lá? Um pouco? Sim. Mas eu vejo essa grande diferença. Então, eu acho que onde você faz a sua vida ali também, isso conta muito, né? Aqui em São Paulo. Ellen, quem que você vê que é uma inspiração para você, assim, que seja no mercado imobiliário ou financeiro, que você pode compartilhar com a gente? Ai, gente, que pergunta difícil essa. Eu admiro tantas mulheres, assim, empreendedoras, né, como um todo, pessoas que tiveram destaques aí no que se propuseram a fazer. Eu acho que é mais nessa linha, não indo efetivamente para um mercado, mas tem muitas mulheres assim que eu sigo, que eu entendo que fizeram a diferença, que saíram do nada, que geraram ali um diferencial para a equipe, para a empresa, para as suas famílias, né? Então, é onde eu me espelho, é o tipo de vida que eu me vejo levando, assim, é onde eu quero chegar, também me tornar uma inspiração aí para outras mulheres. Fala um nome. Ai, gente, que difícil. Então, eu gosto muito da Camila Farani, acho super legal tudo que ela conseguiu construir. Deixa eu ver quem mais. Eu devia ter pensado essa antes para já trazer. Mas acho que é ela que me vem mais em mente aqui agora. Uma frase. Deixa eu pensar. Acho que é muito do que a gente já conversou aqui hoje, né? É melhor você dar as caras, ter determinação, ir lá e fazer, executar, do que ficar esperando o momento oportuno. Então, o momento oportuno, o momento perfeito nunca vai chegar. Então, faça com o que você tem na mão hoje. Um livro que te inspirou até essa jornada, até esse momento? São vários, né? Eu sou aquela pessoa que eu gosto de ler um pouquinho de cada livro, assim, mas até um amigo lá atrás, faz muitos anos, me indicou esse livro e eu achei fantástico. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. Acho que leva para tudo isso que a gente está falando aqui. Como enfrentar o seu dia a dia de forma diferente, como se posicionar efetivamente diante dos desafios, como que você vai agir, né? A maneira de agir, a maneira de conversar com as pessoas e de ter essa calma em pegar, né, o limão e fazer uma limonada, né? É isso. Ellen, muito obrigada pelo seu tempo. Qual que é a próxima pessoa que você gostaria que tivesse aqui com a gente, tivesse a oportunidade de a gente fazer um podcast junto? Eu
eu acho que você pode trazer ícones do mercado, né? Pessoas que se destacam no que elas estão fazendo e passar as dicas, né? O que essa pessoa está fazendo de diferente para que ela tenha realizações e concretizações dentro do mercado imobiliário. Talvez eles possam trazer atributos aí para a gente, para dividir com a gente essa experiência, vai ser muito bom. Pessoal, finalizamos mais um episódio. Ellen, muito obrigada pela sua participação conosco, compartilhar um pouco da sua trajetória e história junto da Vitacom. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, nas plataformas YouTube, Spotify e também acompanhar os projetos do Private junto à Vitacom. Obrigada a você, Ianca, foi um prazer. Estamos aí à disposição. Até mais, tchau, tchau.